Hoje eu quero falar sobre um assunto. Eu dei um título. Para isso nós vamos conversar hoje. E o título que eu dei é Graça sem Lei. É vida abundante. Graça sem lei é vida abundante. Por que graça sem lei é vida abundante? Porque muitas pessoas, elas misturam graça e lei. Então elas falam um pouquinho da graça e um pouquinho da lei. Elas falam um pouquinho do favor imerecido que Deus tem para conosco, mas de repente as pessoas falam assim, não é bem assim. É assim, mas não é bem assim. E acaba trazendo muita confusão para a cabeça da gente, para a cabeça do povo. E eu quero trazer esse título. Queria convidar você a abrir lá em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Hebreus 10 e 26. Nós vamos estar lendo um pouquinho esse texto. Todos acharam aí? Hebreus 10 e 26. Achou, Bia? Beleza. Então diz assim, lá no 26. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários de Deus. Lá no 27. Mas certa expectação horrível de juízo e fogo, ardor que há de devorar os adversários de Deus. No 28. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi sacrificado e ultrajado o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Agora você imagina o seguinte, esse texto, lendo fora do contexto, e a pessoa vivendo e conhecendo a graça. Mas pega esse texto que foi escrito para quem? Os hebreus, né? O livro já tem por nome Hebreus. Quem eram os hebreus? Hebreus era o povo judeu, que tinha voltado do exílio da Babilônia. Então era um povo hebreu. Agora você imagina viver uma vida abundante. Como vamos viver uma vida abundante? Como podemos viver uma vida abundante se a expectativa que a gente tem é essa? Se voluntariamente continuarmos pecando depois de termos conhecido ou recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa de juízo. Meu Deus, né? Como viver uma vida abundante se aqui o escritor aos Hebreus, ele deixa bem claro o seguinte, você imagina que você está pecando voluntariamente, mesmo conhecendo o sacrifício de Cristo. Quem é que não peca voluntariamente? Tem alguém que peca, que não peca voluntariamente? Né? Um dia eu fui numa reunião, e numa das reuniões que eu fui, eu escutei uma frase que o camarada,
ele chegou ao ponto máximo da hipocrisia, que ele falou assim: olha, irmãos, quando eu peco por acidente. Alguém peca por acidente? Se nós pecarmos por acidente, é um acidente, não é um pecado. Mas aqui o escritor de Hebreus, ele fala o seguinte: se nós pecarmos voluntariamente, então todos nós pecamos voluntariamente. Pecamos porque queremos pecar, ou pecamos premeditadamente, mas pecamos, todos nós pecamos voluntariamente. E eu fui nessa reunião, e nessa reunião, então, o pastor que estava pregando, ele pregava um pouco graça, e ele pregava um pouco lei. E ele falou: olha, irmãos, eu só peco mesmo por um acidente, é como se eu estivesse andando na rua, tropecei, pequei. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a gente, se não peca voluntariamente, mas a gente já sabia o que a gente ia fazer, a gente já planejou na nossa mente, e o pensamento vem, o sentimento vem, a gente alimenta esse sentimento e acaba executando o pecado. Agora, quando fala aqui em Hebreus, esse texto, ele dá para nós a conotação do seguinte: se nós pecarmos voluntariamente, depois mesmo de conhecer o sacrifício de Cristo, horrível juízo nos aguarda. Agora você imagina o seguinte: pega-se esse texto e você fica pensando: meu Deus, eu conheço a Jesus, e eu pequei voluntariamente, eu sabia que eu estava pecando, e mesmo assim cometi esse pecado. O que nos resta? É só esperar o momento do juízo, não é isso que fala aqui? Ele já fala que, olha, se na época de Moisés você pecava, se viesse 2 ou 3 testemunhas dizendo: olha, peguei o cara pecando, o cara já era digno de morte. E daí então o escritor em Hebreus aqui diz o seguinte: agora é bem pior, porque agora, se você pecar, Deus está vendo lá de cima e não precisa ninguém falar para ele que você fez, ele viu o que você fez. Então, como que nós, tendo uma visão dessa, da palavra, olhando para a palavra de Deus com essa ótica, com uma ótica de graça e uma ótica de lei, um pouquinho de graça, quer dizer, um pouquinho do favor imerecido de Deus, e um pouquinho de lei, como que nós vamos ter uma mente em paz? Como nós vamos estar em paz com Deus? Tem como a gente estar em paz com Deus? Sabendo que nós temos o favor imerecido de Deus, mas se a gente pecar, cuidado. Se a gente pecar, nós vamos sofrer o juízo. Mas olha só, abra comigo lá em Mateus. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Abra comigo lá em Mateus 16. Mateus 16 e 6. Jesus dá um toquezinho sobre um tipo de pessoa. Todos acharam? Disse Jesus: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão? Jesus, percebendo isso, disse: homens de pequena fé, por que discutis entre vós sobre o que teres trazido pão ou não? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães, 1.000 homens e 400, e quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães e dos 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos acautelava do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se acautelasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então, quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles camaradas que pegavam a lei e falavam o seguinte: você tem que cumprir a lei, se você não cumprir a lei, você não vai ser perdoado. Se você não cumprir a lei, você não vai receber aquilo que você precisa receber do Senhor. Então, olha que fantástico. Na época de Jesus já existia isso.
na época de Jesus, já existia quem pregasse um pouquinho de lei e um pouquinho de graça. E ficava assim, então, fazendo fervo na cabeça do povo, e o povo então já não sabia mais o que fazer. Se acreditava que Deus era bom ou acreditava que Deus era ruim. Às vezes Deus era bom e às vezes Deus era ruim. Olha o que diz lá em Gálatas. Paulo também dá uma dica. Lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 e versículo 9. Diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando Paulo está falando aqui um pouco de fermento leveda toda a massa, se você ler todo o contexto aqui, você vai ver que ele está falando o seguinte: um pouquinho de lei dentro da graça vai estragar toda a graça. A graça é um favor imerecido de Deus para nós. Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário para que a gente nunca mais pecasse. Se Jesus tivesse morrido na cruz do Calvário para que a gente nunca mais pecasse, Jesus tinha falhado. Não é verdade? Porque eu continuo falhando. Você continua falhando. Nós continuamos pecando. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para justificar o meu e o teu pecado. Então, quando eu peco, o que acontece? Eu sou justificado. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que eu nunca mais pecasse. E os fariseus da época de Jesus, e os fariseus na época de Paulo, continuavam ainda falando. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, os fariseus e os saduceus da época de Paulo, e os judeus daquela época ainda falavam: olha, Jesus morreu, mas veja bem, como se nós pudéssemos fazer alguma coisa para amenizar o nosso pecado. Agora vamos voltar lá em Hebreus. Qual o contexto de Hebreus 10? O contexto de Hebreus 10 aqui é o seguinte: Jesus, ele tinha morrido na cruz do Calvário, ao terceiro dia ele tinha ressuscitado, mas ainda o povo judeu ia todo domingo até o templo para fazer o quê? Sacrificar bois, sacrificar ovelhas, sacrificar animais, para expiar os seus pecados. Então, qual que é o maior pecado aqui? Qual que é o pecado que o escritor de Hebreus está falando? O pecado que o escritor de Hebreus está falando é o pecado voluntário. Qual era o pecado voluntário que ele estava falando? O pecado de Jesus morreu na cruz do Calvário para justificar o meu pecado. Mas todo domingo os caras iam lá e levavam um cordeiro ou levavam um animal para ser sacrificado no templo. O que eles estavam fazendo com isso? Eles estavam dizendo: o sacrifício de Jesus não é suficiente. Então eles acreditavam que Jesus tinha morrido por eles, mas não perdia nenhuma oportunidade de sacrificar no templo. Então esse era o pecado voluntário que aqui o povo estava fazendo. E aqui o escritor de Hebreus, então, ele fala que se pecar voluntariamente, é esse pecado. Não é o pecado que nós cometemos hoje. Porque o pecado que nós cometemos hoje, Jesus, ele já pagou na cruz do Calvário. Eu vivo sobre a graça, sobre o favor imerecido. E esse povo, há 40 anos depois que Jesus tinha morrido na cruz do Calvário, eles ainda continuavam sacrificando bois, sacrificando ovelhas, sacrificando animais pelos seus pecados. Então o camarada ele ia para as sinagogas, ia lá e adorava Jesus e glorificava o nome de Jesus. Mas vinha um saduceu, vinha um fariseu e dizia: olha, você já fez o teu sacrifício no templo? Quando essa pessoa ia lá e juntava o seu sacrifício e saía correndo para o templo sacrificar, ele estava cometendo um pecado voluntário. Por quê? Porque ele estava dizendo: eu acabei de orar para Jesus, eu acabei de aceitar Jesus como meu Salvador, eu acabei de aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu vivo pela graça, eu vivo pelo favor imerecido. Mas bastava chegar algum fariseu e falar para ele assim: olha, você tem que fazer uma campanha lá no templo. Ele saía correndo e ia para o templo fazer a campanha.
Então ele acreditava na graça, mas ele acreditava também na lei. E ficou, depois de Jesus ter morrido na cruz e ter ressuscitado, ficou 40 anos essa palhaçada. 40 anos. É bastante tempo, né? Ficou 40 anos o povo judeu vivendo na graça e vivendo na lei. Depois de 40 anos, veio Roma e destruiu todo o templo de Israel. E desde quando destruíram todo o templo de Israel, nunca mais se sacrificavam, nunca mais sacrificou animal nenhum lá no templo. Então hoje em Israel não se sacrifica mais animais, porque não tem mais o templo. Aí o que acontece? A gente vê um monte de fariseu orando pela paz de Israel, amém, tomara que tenha paz, mas para que Israel construa novamente o templo. Se Israel construir novamente o templo, o que eles vão fazer lá? Eles vão fazer o pecado involuntário, o pecado voluntário novamente. Eles querem construir o templo onde está a mesquita, para quê? Para voltar a fazer o mesmo pecado. Só que o interessante é que a mente humana e os fariseus de hoje, eles são tão criativos, mas tão criativos, que eles conseguem, sem o templo, fazer pecado voluntário. Quando eu prego graça, e logo após a graça eu prego lei, isso é um pecado voluntário. Porque eu levo a pessoa a dizer, Jesus, Ele é a minha propiciação. Jesus, Ele é a minha justificação. Mas quando eu falo que você tem que fazer alguma coisa para receber a salvação, ou para receber o favor imerecido de Deus, eu estou dizendo que você precisa pecar voluntariamente. Então, cada vez que eu achar que eu tenho que fazer alguma coisa para receber de Deus, estou pecando voluntariamente. Agora, quando eu peco, quando no meu dia a dia acontecem coisas e eu peco, sabendo que estou pecando, e digo, Senhor, me perdoa, porque eu peco porque sou um pecador. Não é o meu pecado que me faz um pecador, mas eu peco porque eu sou um pecador. Lá de cima, o Senhor diz, filho, o teu pecado já foi justificado. Agora, se eu tomar outra atitude, eu pequei, e eu digo agora, porque eu pequei, eu vou ter que fazer uma semana de jejum. Eu estou pecando voluntariamente, porque eu estou dizendo assim, não, eu pequei, e agora então eu vou pagar esse meu pecado. Agora então eu vou, por minhas próprias forças, fazer valer o favor imerecido de Deus. E daí então eu estou voltando lá como o povo hebreu fazia. Pecava voluntariamente. Jesus tinha morrido para que todo o sacrifício tivesse terminado. Mas precisou Deus permitir que Roma se levantasse contra Israel, destruísse o templo para acabar com essa palhaçada de viver um pouco graça e viver um pouco lei. Mas passou-se 2000 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Ainda a gente vê pessoas e igrejas vendendo liturgia, vendendo favor imerecido de Deus. E daí então haja criatividade. Aí os caras falam que tem que comprar a toalhinha, tem que comprar o martelinho, o cajadinho, enfim. Aí inventam 1001 coisa, fazendo o povo pagar por aquilo que já está pago. E quando eu entro nessa de pagar por aquilo que já está pago, o que acontece? Eu estou pecando voluntariamente, porque estou dizendo assim, eu não acredito que o sangue de Jesus é suficiente para me remir de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas, de tudo aquilo que eu fiz errado. Eu preciso fazer uma campanha, eu preciso fazer um jejum, eu preciso orar no monte, eu preciso fazer alguma coisa
quando eu entro nessa de eu preciso fazer alguma coisa, eu estou caindo na mesma que esse povo aqui caiu. No que esse povo caiu? Caiu na conversa fiada dos fariseus. Abra comigo, lá em João, lá em 1 João. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Versículo 1 diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. No 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Então, João era o discípulo amado de Jesus. João, ele compreendeu a graça muito antes do que todos. Quando todos ainda estavam ali, todos os discípulos estavam ali processando o que Jesus estava falando, João já tinha abraçado a causa da graça. João já tinha entendido. E João então fala aqui: Filhinho, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Qual que é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que você não peque. É o que João está deixando claro. Filhinho, olha, eu escrevo tudo o que eu escrevi aqui para que vocês não pequem. Mas, todavia, porém, se você pecar, o que ele fala? Se você pecar, você faz uma campanha de libertação, é isso que ele fala? Se você pecar, você faz uma campanha de libertação, com sal grosso, com óleo de Israel, com tudo que tem direito, e daí então você vai comprar o direito de ser santo novamente, é isso que ele fala? Não é isso que ele fala. Ele fala: filhinho, vos escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, se por acaso vocês pecarem, vocês têm um advogado fiel junto ao Pai, que é Jesus, o Cristo, o justo. E daí ele fala assim, ó, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelo mundo inteiro. Então, deixa bem claro, filho, eu não morri na cruz do Calvário para que você nunca mais pecasse. Porque se Jesus tivesse morrido na cruz do Calvário para que a gente nunca mais pecasse, ele tinha sido bem-aventurado nessa obra, ou ele seria mal-aventurado? Eu não sei por você, mas por mim ele teria sido mal-aventurado. Por quê? Porque ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi o sacrifício por mim. Mas mesmo assim, depois de conhecer a Jesus, eu ainda vivo dentro deste corpo. E eu ainda peco. Então toda a santidade em mim, quem produz é o Espírito Santo. Toda a santidade quem produz em mim é a graça, é o favor imerecido de Deus. Eu sei que eu não posso fazer nada para merecer esse amor. Porém, mesmo não podendo fazer nada para merecer esse amor, ele deixa bem claro, filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Ele diz, olha, estou te dando uma dica, estou dando várias dicas para vocês, para que vocês não pequem, tá, filhos? Fazem de tudo para não pecar. Porém, se vocês pecarem, tenha certeza de uma coisa, vocês têm um advogado junto ao Pai. Então, quando eu peco, eu não tenho que correr para o meu pastor, ir lá confessar para o meu pastor, ai pastor, pequei, o que eu faço? Ah, filho, reza lá, ora lá, 2, 3 Pai Nosso, devolve o dízimo, dá uma oferta ossada, não tem que fazer isso. O meu advogado está junto a quem? Ao Pai. Quem é o meu advogado? Jesus, o justo. Então, qual é o meu trabalho? O meu trabalho é pequei, reconhecer que pequei. Eu pequei. Ivan, mas você pecou porque você quis? Sim, pequei porque eu quis, infelizmente. Porque vivo dentro desta carne pecaminosa. Então, eu vou para o meu Pai e falo, Senhor Jesus, eu pequei. E agora? Ele vai olhar para mim e dizer assim, filho, tudo que eu preciso é que você se arrependa do teu pecado.
Porque Jesus ele não morreu na cruz, repito, novamente, Jesus não morreu na cruz para que eu e você nunca mais pecasse. Porque se Jesus morresse na cruz do Calvário para que eu e você nunca mais pecássemos, ele tinha morrido em vão. Porque faz 2000 anos que Jesus morreu na cruz do Calvário e eu ainda continuo pecando. Você ainda continua pecando. Ele morreu na cruz do Calvário, porque ele é a propiciação pelo meu e pelo teu pecado. Então, quando Hebreus está falando aqui em Hebreus 10, quando Hebreus 10 e 26 está falando que quem pecar voluntariamente tem juízo sobre ele, uma expectativa de juízo, está dizendo o seguinte, meu irmão, se você cair na conversa fiada, de porque você pecou, então você tem que visitar a Terra Santa. Porque você pecou, você tem que ir na igreja agora porque você pecou. Meu irmão, então você está vivendo sobre a lei. E quando você acha que porque você pecou, ou você fez alguma coisa errada, você tem que fazer alguma coisa para consertar isso, então você está vivendo na lei. E quem está vivendo na lei só tem uma expectativa. E a expectativa é de justiça. A expectativa é de castigo, de morte. Agora, como vamos viver uma vida abundante? Como viver uma vida abundante se nós temos tantas paranoias na nossa cabeça? Como que nós podemos viver uma vida abundante se ainda temos uma mentalidade de que se fizermos alguma coisa errada, temos que nos esforçar agora para consertar essa coisa errada? Tudo que eu fiz de errado, tudo que você fez de errado, tudo que nós fizemos de errado, teve um que já consertou na fundação do mundo. Quem é esse que consertou na fundação do mundo? Jesus, o justo, que hoje é o nosso advogado. Ele já consertou. Tudo o que você precisa fazer é acreditar que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele é o nosso sacrifício. Eu e você não precisamos fazer sacrifício mais nenhum para receber algo de Deus. Tudo o que o Pai tem para nos dar é favor imerecido. Amém?